Professor Sérgio Gabriel na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar de um tema interessantíssimo, né? Começando mais uma segunda fase do exame de ordem, sempre vem aquele questionamento: professor, qual é o melhor método de estudos para a segunda fase? E aqui o método que eu vou propor a vocês é uma sugestão, é trabalhando em cima de neurolinguística e neurociência. É um teste que, se aplicado exatamente como sugerido, ele vai permitir que você atinja o resultado desejado, né? Depende muito da sua transpiração e da sua inspiração, mas o método, a organização, tá aí a proposta que eu vou dar para você, tá bom? Então, a primeira coisa, eu falei assim para vocês, a gente se baseia em neurociência quando a gente pensa em discutir qual é o melhor método de estudo. Então, eu trago uma figura que talvez todos vocês já devam ter visto, pelo menos mais de uma vez circulando aí pelas redes sociais, que é a chamada pirâmide de Glaser. Glaser, ele fez um estudo pegando um grupo de pessoas, introduzindo em cada uma dessas pessoas uma ação metodológica, né, uma ação didática, e verificando qual era o desempenho, qual era o grau de produtividade dessas pessoas. Então, é claro que vocês vão seguindo a pirâmide, vocês vão ver, por exemplo, que o tradicional método de ler, que é o primeiro, ele te dá uma capacidade de assimilação muito pequena, 10%. Enquanto, quando nós vamos para o último grau, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar, você acaba tendo 95% de êxito na sua assimilação de conteúdo. Então, é claro que nós vamos se basear exatamente nessa última parte, né? Só não vamos acrescentar a explicação em si, mas todas as outras técnicas a gente coloca. Então, a primeira coisa que eu proponho a vocês, quando eu digo assim, vamos estabelecer um método, é pensar que nós estamos diante de uma segunda fase do exame de ordem. Então, falou de segunda fase, a primeira coisa é que esse método seja identificado com o perfil da banca examinadora. E nós sabemos que, independentemente da área em que você vai fazer segunda fase, as bancas examinadoras da OAB, de todas as áreas, elas possuem um perfil legalista, de forma que todas as respostas para a sua prova, ela estará dentro do VAD-MECUM e do mini-VAD-MECUM. Professor, do VAD-MECUM e do mini-VAD? Sim, gente. Se você for só para a prova com o VAD-MECUM, você não consegue cercar toda a legislação da sua área, porque no VAD-MECUM, no grande, nós temos Constituição Federal, todos os códigos, todos os estatutos e apenas as principais leis especiais. Então, é claro que vai faltar lei especial. E onde é que eu complemento essa lei especial? Através do mini VAD-MECUM da minha área. Segunda dica sobre VAD-MECUM, pessoal. Escolha VAD-MECUM que tenha sido organizado por professores de cursinho, porque normalmente são VAD-MECUMs mais ricos em notas remissivas. E a nota remissiva, ela traz uma condição de você ter uma fundamentação muito mais completa. No direito material, remissão para artigos que sejam de direito processual. No direito processual, remissão para artigos que sejam de direito material. Então, é muito mais completo, tá bom? Então, em relação ao perfil da banca, você já sabe que a sua fonte de estudo está justamente no VAD-MECUM e no mini VAD-MECUM. Ou seja, o que é que tem lá dentro? Legislação e súmulas consolidadas dos tribunais superiores. Primeira regrinha básica seria você fazer aula. Professor, é indicado fazer um cursinho para a segunda fase? Eu diria para vocês que a segunda fase ela é de tiro curto. Né? Você tem aí um período para se preparar relativamente curto, mas é claro que tem a vantagem de ser agora uma única matéria, muito diferente do que foi na sua preparação para a primeira fase. Mas o que você deve pensar é o seguinte: o tiro é curto, mas eu vou dar um tiro certo. Como eu vou dar um tiro certo? Eu vou me preparar intensamente. Então, eu entendo que, nesse caso, fazer um curso preparatório seria o ideal. Eu digo que, para a primeira fase, ele não é necessariamente necessário, né? Você poderia eventualmente dispensar um cursinho se você fosse uma pessoa muito organizada. Agora, para a segunda fase, para você dar um tiro certo, eu sugiro que você faça o cursinho. E aí, quando você fizer o cursinho, você vai ter a distribuição de aulas em relação a peças, revisão de direito processual e de direito material atinente àquela determinada área que você está se preparando para a segunda fase. Então, fez a aula, é aí que nasce o nosso sistema de estudo, porque ele não é apenas um método, ele é algo muito mais completo. Então, fiz a aula, o que eu vou fazer agora? Vou pegar toda a legislação que foi abordada naquela área, de forma direta ou indireta, e vou fazer um estudo da legislação. E aqui já vem uma dica para você em relação ao método. Estude pelo VAD-MECUM e pelo mini VAD-MECUM que você vai levar à prova. Por quê? Porque quando você estiver fazendo estudo por ele, ele vai começar a ficar muito mais familiar para você. Então, se você chegar com esse VAD-MECUM no dia da segunda fase, já familiarizado com ele, você tem uma capacidade de fazer a pesquisa
muito mais rápida se na prova você pegar um vade-mecum diferente daquele que você utilizou, tá? Bom, professor, assisti a aula, estudei a legislação, já estou apto. Não, não está apto. Vem uma terceira regra. Lembra que usando a pirâmide de Glaser, nós vamos associar várias ações diferentes para uma assimilação maior. Então, você assistiu a aula, você fez o estudo da legislação, das súmulas pertinentes àquele determinado tema, o que é que você vai fazer agora? Elaborar um resumo, você vai escrever. Então, veja, você ouviu e viu quando você estava assistindo a aula. Você leu quando você estava estudando. Agora, você vai escrever. Veja que já é uma quarta ação diferente. Então, você pode fazer um resumo, se você preferir, você pode elaborar mapas mentais dos vários institutos que você está ali estudando, pode fazer uma lista de tópicos com os principais pontos para que depois você possa fazer, então, depois uma revisão. Essa questão de usar resumo, mapa ou lista de tópicos, você faz de acordo com a sua adaptação. O importante é que a gente insira esse quarto método, né? Então, lembra, quando você fez a aula, você ouviu e viu. Quando você estudou a legislação, você leu. E agora nós vamos escrever o quarto método. Isso basta? Não. Porque na prova, gente, não tem só direito material e direito processual. Se tivesse apenas direito material e processual, eu diria para vocês que esses 3 primeiros itens aí propostos no meu método já seriam suficientes para a sua preparação. Não, mas você vai ter a prática na prova. Então, inclua um quarto item, que é fazer exercícios e simulados. Gente, faça muitos exercícios e simulados. Se você estiver fazendo um cursinho, você já vai ter os simulados do próprio cursinho. É suficiente? Se você puder fazer mais, faça mais. E no mínimo, gente, você tem aí para trás 32 provas que já foram feitas do exame de ordem anterior, dos exames anteriores. Só toma cuidado para aquelas em que houve alteração legislativa, né, atualização legislativa. Mas você pode pegar as provas anteriores, pode refazer as peças, pode refazer algumas questões. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem pegar essa parte prática para fazer principalmente os simulados com peças, faça o seguinte: antes de começar a transcrever a peça, abra uma fichinha. Pode ser uma dessas fichas de papelaria, ou pode ser dentro do caderno, página de caderno, uma fichinha que ela é um roteiro daquela medida judicial, onde você vai anotar ali os principais pontos, a estruturação da sua peça, antes de começar a redigi-la. Então, a quem eu endereço, se no preâmbulo eu preciso ou não preciso qualificar as partes de acordo com a peça, quem tem legitimidade ativa, quem tem legitimidade passiva, qual é o nome da medida judicial, qual é o fundamento de cabimento da medida judicial, quais seriam os fatos principais para aquele tipo de peça, quais seriam os fundamentos jurídicos possíveis, qual é ou quais são os pedidos possíveis, quais são os requerimentos e o fechamento. Então, eu montei essa estrutura, eu vou guardando todas essas fichinhas de estrutura. Quando você tiver na semana que anteceder a prova, o que você deve fazer? Uma revisão geral da estrutura de todas as peças. Por que isso é muito importante? Porque lembra, a peça é o carro-chefe da segunda fase. Porque assim, se você errar uma questão, isso não leva você à reprovação. Agora, se você errar a peça, você está reprovado. Então, por isso que a peça é o carro-chefe. Então, a gente tem que montar uma estrutura para uma semana antes da prova a gente conseguir fazer uma bela revisão, tá bom? Então, pessoal, tá aí a minha sugestão de método de estudo para vocês. Isso depende de muita inspiração e transpiração, mas se você se dedicar, você vai se dedicar uma única vez. Se você tiver alguma crítica, uma sugestão, quiser conversar melhor sobre esse método, deixa aí os seus comentários. Se você curtiu, é só você deixar um joinha aí e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece que também estão fazendo a segunda fase, tá certo? Claro, aqui eu vou deixar meu recado para a galera de empresarial, mas como eu disse, esse método serve para todas as áreas, mas eu quero dizer para vocês que empresarial é mais legal.